eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e começo esse vídeo pedindo desculpas pelo sumiço. Já tem bastante tempo que eu não passo por aqui, não gravo um vídeo novo para o canal. Isso porque eu estava envolvida com outros projetos, com o meu curso, dando mentoria para os alunos, e aí acabou que eu não tive muito tempo para vir para cá. Mas a minha meta para 2022 é estar mais presente no YouTube. Eu consegui cumprir a minha meta de 2021, que era de fazer lives semanais no Instagram. Então, se você me segue aqui no YouTube, mas não me segue lá no Instagram, eu convido você a fazer parte lá dos meus seguidores. É @Simone Turelli, e lá eu faço lives semanais. Então, você que já viu bastante vídeo aqui do YouTube, segue lá no Instagram, que são conteúdos diferentes, um complementa o outro, mas são temas, assuntos diferentes, tá? Então lá tem uma lista bem grande, porque eu consegui cumprir minha meta de lives semanais no ano de 2021, e agora em 2022 eu quero cumprir a meta de estar mais presente aqui no YouTube, certo? Falando em 2022 e um novo ano, o assunto desse vídeo é justamente com relação a um novo ano, né? Como ter um ano mais leve. Eu sei que a gente passou por uma sequência, né, 2020 e 2021, bem complicada por causa da pandemia, e muitas pessoas emocionalmente ficaram extremamente abaladas, né, por vários motivos, né, crise econômica, isolamento, muitos perderam familiares, adoeceram, enfim. E esse vídeo foi pensando não só nessas pessoas, na situação que a gente viveu, mas para o nosso futuro, né? Porque a gente começa a perceber o quanto a gente fica à mercê das coisas que acontecem no mundo que a gente não tem controle. Então, é importante a gente focar no que a gente tem controle. E assim a gente tenta, de uma forma saudável, equilibrar essa balança, né? Se lá fora está muito confuso, muito doloroso, muito sofrido, o que eu posso fazer para que isso não descompense muito a minha vida emocional, pessoal, familiar, certo? Então, no vídeo eu quero trazer 4 dicas para você tornar a sua vida mais leve, né? Tornar esse 2022 mais leve, um ano bem sofrido, né? 2 anos bem sofridos que a gente vem vivendo. E eu acredito que você já tenha ouvido falar aquela frase, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, só que essa bonança, na verdade, não é algo natural, como acontece na natureza, né? Quando acontece um furacão, depois acalma. Quando vem, né, uma tempestade, depois o sol abre, né? Na natureza, essa tempestade, ela vem depois dessa tempestade vem uma bonança, uma calmaria. Mas na nossa vida, essa calmaria é a gente que constrói, tá? Então não adianta a gente ficar esperando 2022 ser melhor, ser mais leve, ser mais tranquilo, se a gente não construir isso, tá? Então vamos lá para as 4 dicas de como tornar a sua vida mais leve. A primeira dica é: faça as pazes com a sua vida, com o seu passado. Muitas pessoas, elas ficam presas a traumas, a acontecimentos dolorosos, e elas carregam uma mágoa muito grande. Eu não estou dizendo que isso não impactou a sua vida, que isso é fácil de esquecer, nem é para esquecer, né? Não tem como esquecer. Mas a intenção dessa orientação é a gente começar a perceber as coisas além do rótulo. Porque muitos aprendizados chegam pra gente com um gosto muito amargo. E a gente fica ali tão preso àquele gosto amargo que a gente não consegue olhar para aquilo e perceber, tá bom, será que eu não tive que aprender alguma coisa com isso? Não tive que ter uma habilidade para superar essa situação? A gente fica só focado na dor, no sofrimento, no desconforto, e a gente deixa de se aproveitar do aprendizado, da informação que aquela situação trouxe pra gente. Então é como se a gente tivesse que olhar para aquilo e falar assim, tá bom, doeu, eu sofri, mas de que isso serviu pra mim, sabe? Tem gente que pode ter se sentido abandonado pelos pais, né? E hoje, se ela se vê como uma pessoa adulta, independente, sabe, responsável,
Talvez foi esse abandono dos pais que fez com que ela desenvolvesse essa habilidade de se tornar responsável. Então, de tudo a gente consegue perceber, será que hoje eu não sou assim? Mais responsável, mais cautelosa, mais disciplinada por algo que aconteceu no meu passado, que doeu, que foi sofrido? Então, quando a gente fica preso só ao gosto amargo daquele aprendizado, a gente não consegue seguir porque a gente só fica presa na dor. Então, quando a gente olha para trás, a gente só vê dor e sofrimento. Então, quando a gente consegue olhar para aquele mesmo fato e perceber, olha, se hoje eu tenho isso de bom, se hoje eu aprendi isso, se hoje eu cheguei nesse lugar, em parte foi porque eu passei por aquilo. Então, que a gente possa observar o conteúdo e não se prender só à casca, só o gosto amargo daquela situação, tá? Isso é fazer as pazes com a sua vida, é fazer as pazes do seu passado, é aceitar a sua história do jeito que ela foi e tentar aproveitar de tudo de ruim que aconteceu, o que eu posso ter aprendido, desenvolvido, me tornado mais forte com aquela situação e por isso hoje eu sou assim, responsável, disciplinada, proativa, consegui uma situação X, conheci a pessoa X por ter passado por aquela situação, certo? Segunda dica, a gente aqui é uma antena, né? Uma antena parabólica, digamos assim, captando informação de todos os lugares. Então a segunda dica é, sofra menos influências externas. Muita gente fala assim, eu não sei, não me conheço interiormente, né? Por quê? Porque esse interior da pessoa, ela tá cheio, sabe? Tá com lotação máxima de informações externas. Então, é tanta informação e a rede social hoje em dia tá na palma da nossa mão, né? As informações estão aqui na palma da nossa mão. É muito fácil a gente se lotar de informações e se desconectar do nosso interior, desconectar dos nossos desejos, desconectar da nossa essência. E aí a gente fica emocionalmente atrelado a tudo que acontece lá fora. Então, às vezes, você fica tão conectado a informações externas que na sua vida especificamente não aconteceu nada de ruim. Mas politicamente aconteceu uma coisa horrível, aí você viu uma notícia, né, de uma tragédia que o filho matou mãe, ou então o marido matou esposa, não sei quem estuprou não sei quem, sabe aquelas coisas assim catastróficas, aquelas tragédias familiares, que não aconteceu com você, mas você fica tão conectado ao que está acontecendo de ruim no mundo que você fica ansioso, estressado, angustiado. Eu não estou dizendo que dane-se o mundo, mas eu estou dizendo de que forma você pode agir com relação a isso. Então você precisa se proteger das informações externas. Você precisa criar um filtro. Não estou dizendo que você tem que ser alienado, mas instale um filtro em você, o que você precisa absorver. Porque senão você começa a sintonizar com todas as energias, as emoções que estão lá fora, que não necessariamente aconteceram na sua vida, não é um problema que aconteceu com você. Aí você se vê ansioso, estressado, sem paciência, irritadiço. Por quê? Por tudo que está acontecendo lá fora. Então, a segunda dica para deixar a sua vida mais leve, o seu ano 2022 mais leve, é crie um filtro. Muitas pessoas, elas são ali passivas diante de tudo que está acontecendo no mundo. Passiva no sentido de estar apenas recebendo informação. Eu adquiri um hábito aos 2 anos que me fez muito bem. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou dizendo que eu fiz e me fez muito bem. Eu me desconectei de qualquer veículo de informação. Não assisto TV, não leio jornal. Aí as pessoas podem falar, mas se todo mundo fizer isso, vai virar um bando de alienado. Então, mas não existe essa situação de todo mundo fazer a mesma coisa, né? Então eu não me preocupo porque eu sei que não é todo mundo que vai fazer isso. E outra coisa, o que é importante sempre chega até você, né? Você vai ouvir falar e aquilo vai te despertar o interesse. Não, isso aí é importante, isso eu preciso saber. Então gera uma busca ativa. Você vai lá e busca aquela informação. Mas é importante você não se tornar passivo de receber tudo quanto é informação, de tudo quanto é lado, né? E o que mais acontece
Perdão, o que mais acontece não, mas o que mais aparece nas mídias são coisas ruins. Então eu sigo algum perfil no Instagram que só fala de coisa boa. Por quê? Porque acontece essas coisas boas, mas não é divulgado, não gera muita audiência. Então, a gente precisa ter essa busca ativa por notícias boas. E a gente precisa se proteger das influências externas que podem, muitas vezes, prejudicar o nosso estado emocional e até de saúde, certo? Então, essa é a segunda dica, para que você possa minimizar as influências externas. Terceira dica, eu vou dizer que é para você desenvolver a sua identidade. Aí você pode falar, não, mas eu sei, eu sou fulano de tal, né? Muitas pessoas, elas repetem discursos, né? Elas repetem afirmações que vieram dos familiares, dos pais, ou ela casou, veio do marido, ela nunca parou para analisar se ela concorda realmente com aquilo. São afirmações da igreja, são afirmações culturais. Então, muitas pessoas, elas se desconectaram do que ela nem sabe quem ela é, porque ela ficou ali, ó, repetindo como uma vitrola informações que ela recebeu na vida, pela família, pela cultura, pela igreja, sem necessariamente se identificar com aquilo. E aí você começa a viver uma vida pelo padrão que você tem, né, de crenças, correto, mas que aquilo não te realiza, não te satisfaz, é como se você não tivesse encaixado naquela vida, sabe? Como se você olhasse e falasse, nossa, essa vida não me pertence, parece que não sou eu. Por quê? Porque você se desconectou da sua essência, da sua identidade, e aí você repete afirmações, você vive padrões que você muitas vezes não concorda, mas que você acreditou que era certo. Então, eu convido você a identificar, a descobrir qual é a sua identidade, quais são os seus desejos, quais são as suas afinidades. Reconheça as suas habilidades. Às vezes você está trabalhando em alguma coisa que você não tem a menor habilidade e aquilo se torna algo difícil para você, desconfortável, porque você tem que despender muita energia para fazer algo que você não gosta, que você não é nem habilidoso, mas alguém disse para você que você deveria fazer aquilo. E aí você se desconectou da sua identidade e foi atrás daquilo que falaram para você. Né? E esse falaram pode ser família, pode ser igreja, pode ser cultura, pode ser um padrão vigente no momento, mas tudo que não vem de dentro gera um desconforto, porque você acaba fazendo, você acaba desenvolvendo razões, né? Usando o seu lado racional, por que você tem que fazer aquilo, mas você não se sente encaixado naquele caminho. Por quê? Porque aquilo não veio de dentro, não foi uma escolha sua. Foi uma escolha racional, mas não é uma escolha emocional no sentido de que eu sinto que esse é o caminho que serve para mim. Eu falo muito em muitos vídeos que a gente tem que controlar esse nosso lado emocional. A gente não pode deixar ele o tempo todo comandar as nossas decisões. Mas nesse momento é importante você colocar em jogo, porque se você for apenas pela racionalidade, você vai escolher a profissão que paga melhor, você vai casar com a pessoa que tem um perfil social mais adequado, entende? E nem sempre essas razões lógicas são as mais importantes, tá? As que vão fazer você feliz, realizado, satisfeito na sua vida. Então é importante você, por um momento, se desconectar de tudo isso que você veio repetindo e pensar, eu concordo verdadeiramente com isso? Ou eu fiz e eu acreditei de forma automática? Quando você começar a entender que você pode sim seguir um caminho que faz sentido para você, que também é correto, a sua vida se torna muito mais leve. Por quê? Porque você se encaixa naquele caminho. E eu repeti muito isso na minha vida para algumas amigas, falando, nossa, eu me sinto tão desencaixada, porque eu segui por um caminho que eu achava certo de forma racional, de forma lógica, mas eu não me adequava àquilo ali. Então eu me sentia desencaixada. Depois que eu descobri que existia um outro caminho onde eu sentia que sim, eu me encaixo ali, eu pertenço a esse movimento, né? Nesse fluxo eu me encaixo, as coisas ficaram muito mais leves para mim, certo? E quarta e última dica é uma coisa que eu quero me comprometer com você, porque, gente,
Isso é algo que você precisa quase colocar na sua agenda, né? Que é seja mais generoso. Se a gente não planejar a nossa generosidade, ela não acontece. Tirando algumas pessoas que são assim naturalmente, né? São pessoas generosas, têm uma alma extremamente generosa. Se você não é assim, como eu não sou assim, eu preciso exercitar mais a generosidade, você precisa colocar ela no seu dia a dia como uma atividade que você precisa efetuar, sabe? E pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser atenção, pode ser um sorriso, enfim. Mas de que forma você pode ser mais generoso em tudo que você faz? Às vezes é dar um pouquinho mais de atenção para alguém, é dar uma ligação para alguém, é pagar um lanche para alguém, é dar um dinheirinho. O que você pode fazer? Porque quando a gente está muito ligado à nossa vida, aos nossos problemas, aquela dor dói mais, né? Quando você está ali muito centrada nos seus próprios problemas, esse problema se torna até maior aos seus olhos e você sente mais a dor desse problema, dessa dificuldade. E aí você parece que aquilo é até maior. Agora, quando por algum momento você desvia os seus olhos, a sua atenção para o problema de alguém e nem que seja uma vírgula, você conseguir aliviar, amenizar o sofrimento de alguém, a angústia de alguém, a solidão de alguém, isso traz uma sensação de dever cumprido que torna a sua vida mais leve. É esse momento de o que eu posso fazer para amenizar a dor do outro que vai não só diminuir o seu problema está ali, vai continuar ali, mas te traz uma sensação de que, poxa, eu fui capaz de amenizar a dor, o sofrimento, a solidão, a tristeza de alguém. Isso me traz uma satisfação, isso traz uma alegria, um contentamento. Então, essa sensação, ela traz mais leveza para a sua vida e você começa a olhar o seu próprio problema com outros olhos, com mais, muitas vezes, com mais coragem de enfrentar, sabe? Então, essa sensação de dever cumprido, de você fazer algo por alguém que você pode fazer, mas que você não olha para aquilo. Você passa o seu dia concentrado nos seus afazeres, nos seus problemas, na sua rotina, e você pode sim fazer alguma coisa por alguém. A partir do momento que você desvia o seu olhar para a dor, para o sofrimento de alguém, para a fome, para o frio, pela tristeza, angústia, solidão, não importa, e você ameniza, tenha certeza, isso vai trazer leveza para a sua vida. Então eu espero que você coloque em prática essas três primeiras dicas de fazer as pazes com o seu passado, com a sua vida, diminuir as influências externas e definir a sua identidade. Mudou muito a minha vida, tornou a minha vida muito mais leve, certamente. E por isso eu estou aqui compartilhando com você. E a quarta dica de ser mais generoso, eu já fui muito mais generosa. E nesses 2 últimos anos, profissionalmente, foi um ano muito ativo e eu acabei focando a minha atenção, a minha vida, ao meu trabalho, a minha saúde. Eu tive alguns probleminhas e eu confesso, eu me tornei bem menos generosa nesses 2 últimos anos. Então, eu quero aqui convidar você a compartilhar esse desafio comigo, né? Vamos ser mais generosos, né? Isso certamente vai tornar a sua vida mais leve e melhor do que isso, né? Você vai ajudar alguém, né? As 3 dicas anteriores é sobre você, sobre a sua vida, mas a última dica de ser mais generoso não só é por você, mas faz muito bem ao outro, né? E se a gente puder compartilhar, então, o que faz bem comigo, o que faz bem com o outro, então melhor ainda, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, se foi útil para você em algum momento, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque se foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa também, tá? Então, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para que você possa receber os meus vídeos sempre que eles forem lançados, né? Os intervalos são grandes e aí o YouTube, ele favorece canais que têm um movimento maior, né? Coloquem vídeos com mais frequências, que não é o meu caso, mas eu cumprirei a minha meta de estar mais presente nesse ano aqui no YouTube, tá bom? Então eu aguardo você até o próximo vídeo, um grande abraço!